E Pedro vai continuar o texto, vai dizer de que nós devemos esperar e apressar a vinda do dia de Deus, nos quais o céu incendiados se desfarão e os elementos abrasados se derreterão. Irmãos, o que está acontecendo conosco? Nós lemos isso, talvez a gente pense assim, que horas que é o almoço? Será que hoje à tarde vai chover? Será que nós vamos poder jogar bola? E o Senhor está falando, tudo será desfeito. Esse planeta está entesourado para o fogo. Apresse, espere a vinda do dia de Deus. Então Pedro faz essa separação. Enquanto as nações vão estar perplexas, porque estarão, enquanto os incrédulos não vão estar entendendo nada, enquanto as pessoas vão estar desesperadas, Pedro fala, nós porém esperamos novos céus e nova terra. Nós não esperamos nada de bom nessa terra, irmãos. Se você espera, prepare-se para a decepção. E o Senhor, com a sua palavra, com irmãos, Ele tem tentado despertar nosso coração. Acorda, olha os sinais que eu tenho dado, não coloca o seu coração nessas coisas, e nós não levamos a sério. Buscamos um caminho de religião, mas não um caminho de consagração real. Temos o Senhor como uma figura pública, uma pessoa que nós veneramos. E aí os irmãos conseguem entender essa dura palavra que Isaías fala? Sua boca me honra, mas seu coração está longe do meu. Porque eu estou te falando, filho, que em breve eu vou destruir tudo e você continua buscando as coisas que eu já falei que vão ser destruídas. E o seu coração não busca as coisas eternas. Não acumuleis para vós outros tesouro na terra. Os irmãos percebem como é difícil para nós isso? Não acumuleis tesouro na terra. Acumule tesouro nos céus. Lá ferrugem e traça não corroem. Lá não haverá ladrão para roubar. Invista num galardão que ninguém te tomará. Invista nas coisas que por toda a eternidade você levará. Mas nós, coração duro, coração incrédulo, nós relativizamos a palavra de Deus. Somos parciais na obediência. E isso talvez sinalize que nós não acreditamos muito que o Senhor em breve voltará. E quando Ele se manifestar, todas essas coisas serão destruídas. Eu termino, irmãos, encorajando os irmãos a pedir ao Senhor para que a gente conte os nossos dias. E Ele nos dê um coração sábio, para que a gente conheça o tempo em que estamos vivendo. Pegando aqui um contexto de Ageu, acaso é tempo de apanelarmos nossas casas? É tempo da gente estar preocupado com as nossas coisas ou é tempo de nós servirmos ao Deus vivo? É tempo de percebermos que em breve uma condenação cairá de uma forma irreversível nessa terra. Ou nós não acreditamos quando o Senhor diz em Mateus 24 que nunca houve na história desse planeta, nem nunca haverá, dias semelhantes aos que se aproximam. Será que nós não acreditamos nisso? Será que nós não conseguimos perceber que em breve essa terra sofrerá e passará pela maior crise que já existiu? E aí nós assistimos o Jornal Nacional e nós ficamos perplexos igual um incrédulo. Ao invés de falar Maranata, vem Senhor Jesus. O Senhor tem dado sinais e em breve as coisas vão acontecer. Porque tudo que eu vejo, tudo que eu percebo aqui será desfeito. Os irmãos lembram lá, final de Apocalipse, quando o Senhor desce dos céus, pela graça do Senhor conosco atrás, nos cavalos descendo, né? Nós os vivos que ficarmos, os mortos ressuscitarão, quando o Senhor descer essa terra, estaremos com Ele. E fala, eu pessoalmente, o Senhor Jesus, piso o lagar do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em breve o Senhor dará a sentença contra Satanás.
Esse mundo, irmãos, pensem um pouquinho, esse mundo cometeu a loucura de se rebelar contra o seu Criador. Nós vivemos num planeta em rebelião. Nós vivemos num sistema que virou as costas, cuspiu na cara do Criador e virou as costas para Ele. Nós que fomos salvos pela graça, que o Senhor abriu os nossos olhos, transportados de um reino, nós vamos fazer alianças com esse reino? Nós vamos servir a Satanás? Nós vamos nos curvar a Mamon? Nós vamos nos vender a isso? E aí eu gosto muito de uma ilustração que dizem que todos nós somos como aquela noiva que espera seu noivo voltar. E é como se cada um de nós, no nosso coração, tivessem duas senhoras morando. Uma chamada incredulidade e outra chamada esperança. E todos os dias, a senhora incredulidade, ranzinza, chata, rabugenta, ela vai no seu ouvido e fala: procura outro noivo, procura outra pessoa, você está ficando velha, já está engordando, você vai ficar para titia. Enquanto isso, a outra senhora, Esperança, ela senta conosco e fala: veja os sinais, seu noivo está voltando, ele tem te encorajado, ele tem te mostrado, ele tem dado os caminhos, ele não está morto, ele não está esquecido. E o nosso coração então se enche de um dos dois caminhos. Ou o nosso coração se enche de esperança em aguardar o Senhor, ou nós vamos começar a seguir o conselho da incredulidade. E quer saber? É isso mesmo. Demorou, vou procurar outro. Por isso que nesse texto de Pedro, capítulo 3, e eu pulei esse versículo, Pedro fala que ninguém fale que a volta do Senhor é demorada. Alguns estão falando aí, o Senhor tarda em vir. E o Senhor só não voltou ainda por misericórdia. Mas aí essa história termina com um dia aquela menina esperando o seu noivo. Ela vê descendo a escada ali da casa dela aquela senhora chamada incredulidade. E ela vai brava, leva as malas embora, e abre a porta e vai embora, fecha a porta e vai embora. Aquela menina não entende nada, falou: uai, o que aconteceu? A incredulidade foi embora? Acabou? E ela sobe correndo para conversar com a Esperança, numa alegria para falar que finalmente a incredulidade foi embora. E quando ela abre a porta do quarto da Esperança, a Esperança também está fazendo as malas. E a Esperança também está indo embora. E ela fala: mas por que você vai embora, Esperança? A Esperança dá um lindo sorriso e fala: você não sabe? Escuta. Toca a campainha da casa. O noivo voltou. A esperança acabou. Aquele a quem amamos, mas não o vemos ainda com os olhos físicos, se manifestará. Aquele a quem queremos devotar nossa vida, voltará. E o que será de nós, irmãos, se quando o noivo voltar, nos encontrar traindo ele com outras pessoas? O que será de nós se aquele que tem olhos de chama de fogo olhar para o meu coração e falar: Pablo, o seu coração não me pertence, eu não sou o seu primeiro amor? Que o Senhor ganhe os nossos corações nesses dias, e que o nosso coração seja sábio, e que a gente aprenda a discernir o tempo. Termino aconselhando os irmãos uma oração que o Senhor nos ensina a fazer. Lá em Lucas 21, quando Ele vai dizer: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca os vossos corações sejam sobrecarregados com as consequências da orgia, da bebedice
e das preocupações deste mundo. Cuide do seu coração, para que nunca essas coisas envenenem a sua vida. E para que aquele dia não venha repentinamente sobre vós como um laço. Porque há de vir sobre todos os que vivem sobre toda a face da terra. Olha o absoluto do versículo. Todos em toda a face da terra. Há de vir. Aquele dia há de vir. Não sobrecarregue seu coração com outras coisas. E aí o Senhor termina falando: vigiando em todo o tempo, orando, para que possais escapar, porque há de vir sobre todos os habitantes da terra, e para que você possa estar em pé na presença do Filho do Homem. Amém. Temos orado isso, irmãos? Temos acordado de manhã e falado: Senhor, pela Tua graça, mais um dia eu estou nessa terra. Me dá um coração sábio, Senhor. Me ensina a contar meus dias. E que eu perceba o tempo em que estou vivendo. Senhor, eu quero vigiar. E eu te peço, Senhor, me guarda desse tempo. Eu quero preparar minha arca. Eu quero ser livre dessas coisas. Eu quero, Senhor, que quando as trombetas começarem a tocar, eu quero que o Senhor me encontre em pé na Tua presença. Que o Senhor nos abençoe.